Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo neste canal para a honra e glória do Senhor. Hoje eu venho falar com vocês a respeito do Salmo de número 144, escrito pelo salmista Davi, que vai falar a respeito ali, ele vai engrandecer ao Senhor, vai bendizer ao Senhor pelo reconhecimento que ele tinha, que era Deus que preparava as mãos dele para a guerra. Na nossa vida, a gente passa por muitas guerras diariamente, enfrentamos muitas situações adversas no meio do caminho, mas às vezes nós esquecemos de agradecer e de reconhecer que é somente do Senhor que vem a nossa força e vem a nossa habilidade para guerrear. Provérbios de número 16 vai falar que do homem pertencem os projetos, os planos, do coração do homem nascem os planos que ele pretende realizar, pretende fazer, mas é dos lábios do Senhor que vem a liberação, é dos lábios do Senhor que vem a concretização daquilo que irá se cumprir na vida do homem. Na nossa vida a gente passa por um percurso muito longo, percurso de decisões, percurso de escolhas que precisamos fazer, percurso de projetos, mas às vezes neste percurso a gente acaba se esquecendo que é do Senhor que vem a preparação para os nossos pés e para as nossas mãos alcançar aquilo que Ele tem estabelecido sobre nossas vidas. Precisamos entender e precisamos dar o reconhecimento que somente Deus Ele pode nos preparar para guerras que surgem no meio do caminho. Nós, seres humanos, temos o costume, às vezes, de pegar as nossas guerras, pegar nossas batalhas e às vezes a gente pensa que essas guerras dependem apenas da gente, dependem apenas das nossas mãos, ou de nossas habilidades, ou de nossos conhecimentos humanos. E esquecemos que se o Senhor não estiver conosco nessa guerra, nessa batalha, seremos pessoas frustradas no meio do caminho. Mas que neste dia, por meio deste vídeo, você possa se recordar e entender que nas suas mãos não existe poder, nas suas mãos não existe habilidade suficiente se você não reconhecer que é o Senhor que preparou as suas mãos, que prepara os teus pés para a guerra. A gente vai entender que o salmista Davi, ele era um homem que tinha habilidade com muitas ferramentas, mas neste momento a gente vai enxergar a humildade dele no reconhecimento que ele vai ver que o próprio Senhor é quem preparava e forjava as mãos dele para a guerra. A gente precisa entender que a gente às vezes pega a nossa guerra e vai de encontro a muitas pessoas, procura muitas pessoas, pensando que essas pessoas podem nos socorrer de nossas aflições, de nossas batalhas que temos passado, de situações às vezes que têm surgido no nosso lar, surgido no nosso trabalho, surgido no nosso cotidiano. A gente às vezes pega essas guerras e vai às vezes levar para pessoas que não conseguem nos ajudar e nos socorrer dessas batalhas que têm surgido no meio do percurso. Mas nesse dia eu venho por meio deste vídeo te lembrar de uma coisa, que enquanto você não reconhecer que é o Senhor que te prepara para a guerra, que é o Senhor que prepara as tuas mãos para a batalha, você sempre irá se frustrar no meio do caminho. Mas quando você voltar ao seu reconhecimento, quando você voltar à sua visão e reconhecer que é do Senhor que vem a sua força, eu quero dizer o seguinte: por maiores que sejam as guerras, por maiores que sejam as batalhas, você no final do percurso terá um percurso de vitória e irá contemplar e enxergar as grandezas que Deus tem realizado em sua vida. Eu quero neste dia te recordar que existe na sua mão uma espada que foi colocada pelo próprio Deus, e essa espada, para você manusear essa espada, você precisa ter conhecimento desta ferramenta. Mas se você for procurar ter conhecimento desta ferramenta em homens, você jamais entenderá e compreenderá como usar esta ferramenta. Mas eu quero neste dia te recordar que quem entregou nas suas mãos essa ferramenta foi o próprio Deus. Então é somente Ele que pode te instruir como usar esta ferramenta. Alguns podem te dar até conselhos de caminhos que devem ser tomados. Algumas vidas às vezes surgem no nosso caminho temporariamente. Existem pessoas que surgem nos nossos caminhos, mas são pessoas que não possuem habilidade, pessoas que não possuem conhecimento suficiente para nos ensinar e para nos instruir no percurso. Quando eu medito assim, né, falando em trajetória, em amizade, em aliança, em comunhão, eu me recordo de Abraão. Quando Abraão ele sai ali da terra que Deus havia mandado que ele saísse, Deus faz o seguinte, faz uma promessa a Abraão, mas fala o seguinte: sai do meio da tua parentela, do meio da tua casa, do meio do teu povo, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, um homem que possuía muitos bens, um homem rico, mas aí ele pega todos os seus bens ali, pega a sua esposa, tudo que ele tinha em suas mãos como riqueza, sai da terra dele para a terra que o Senhor havia de mostrar diante dos olhos dele. Mas a gente vai ver que ele leva consigo Ló, o
seu sobrinho. Mas a gente vai ver que Abraão, ele vai caminhando e de acordo com aquilo que ele caminha, Deus ele vai dando algumas diretrizes, né, para Abraão. Abraão vai estabelecer altares ao Senhor. E quando Abraão, ele estabelece altares ao Senhor, Deus sempre ele vai falar com ele de maneira especial. A gente vai ver que Deus, ele dá esta ordem para Abraão, mas Abraão leva consigo Ló e juntamente com Ló vai a sua família. A gente vai ver que Abraão ele era possuidor de muitas riquezas e para as riquezas de Abraão, para os animais de Abraão ter um bom mantimento, ele precisava de um lugar muito grande para que os animais dele fossem alimentados, né? Para que a riqueza dele viesse ser alimentada todos os dias. A gente vai ver que quando Abraão ele chega um ponto da vida de Abraão que o espaço se torna pequeno para ele e Ló conviver, que o espaço se torna pequeno para ele e Ló conviverem junto com tudo aquilo que eles possuíam. A gente vai ver que do nada surge ali uma discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eu vejo que aquela discussão foi causada pelo próprio Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos disse que quando Ló ele se distancia de Abraão, ele muda ali, ele sai do destino de Abraão, ele sai da caminhada de Abraão e decide ir para outra terra, para Sodoma e Gomorra. A gente vai ver que quando ele sai do trajeto de Abraão, a gente vai ver que existem mistérios do Senhor que são revelados diante da visão de Abraão. Então quer dizer o seguinte, você na sua caminhada talvez tenha colocado muitas pessoas na sua caminhada que não são para andar contigo, que não são para caminhar contigo, mas eu quero te lembrar o seguinte, Deus ele vai criar uma situação para que essas pessoas sejam retiradas da sua caminhada, para que a sua visão ela venha a ser aberta e você venha entender e compreender que o Senhor, ele tem coisas profundas e ocultas para te mostrar. Mas se essas vidas, que são vidas que no meio do caminho servem como pedra de tropeço para que projetos sejam realizados, essas vidas permanecerem no seu caminho, as promessas não irão se cumprir, mas o próprio Deus vai permitir que essas vidas elas se retirem do seu caminho para que as promessas do Senhor possam ser reveladas diante dos seus olhos. Deus ele vai tornar o caminho pequeno, Deus ele vai tornar o espaço pequeno para que a promessa dele seja realizada na sua vida e que você possa crer e confiar que é do Senhor que vem a sua força, que é do Senhor que vem a estratégia, que é do Senhor que surge a estratégia e que a última palavra ela só vai vir dos lábios do Senhor. Ainda que o seu coração ele faça planos, ainda que o teu coração ele construa caminhos, eu quero dizer o seguinte, se não for a vontade do Senhor estes planos, se não for da vontade do Senhor estes caminhos, os teus planos, os teus caminhos estarão frustrados, porque você precisa entender que a sua vida, no momento em que você decidiu entregar a sua vida ao Senhor, ela não se torna mais a sua propriedade, você não é mais proprietário da sua própria vida, mas agora o próprio Deus é proprietário da sua vida. Lembre-se que você é matéria, mas Deus ele é o criador de todas as coisas, ele sabe aonde precisa ser trabalhado, ele sabe onde precisa trabalhar na sua vida. E eu quero dizer o seguinte, ele vai trabalhar não no seu método, não do seu jeito, mas no método dele e do jeito dele, porque o jeito do Senhor, os métodos que Deus usa para nos ensinar são métodos de perfeição. Que Cristo ele possa ter falado contigo nesta tarde, que você possa reconhecer que é do Senhor que vem a estratégia para as guerras. Deus ele vai te dar a estratégia de como orar, de como ler a palavra. Deus ele vai trazer estratégias no meio da caminhada, no meio da jornada. Deus ele irá se manifestar como estratégia no meio do caminho, e você pode ter certeza que quando o Senhor ele preparar as suas mãos para a guerra, a vitória será garantida, a vitória será certa. Que você possa nessa tarde reconhecer que é do Senhor que vem toda a estratégia. Fique com Deus, que Deus possa falar contigo de maneira especial através deste vídeo, que você possa curtir, se inscrever neste canal, deixar seu comentário, deixar seu like e compartilhar este vídeo com mais vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Um forte abraço, fique com Deus.